Uma comemoração atípica. O Museu Histórico de Campos, norte do Rio, completa 8 anos de existência. E a programação de aniversário já teve início com o projeto Museu Virtual, por dentro do museu. Lives e exposições virtuais semanais acontecem até o final do mês de junho nas redes sociais do museu. É o projeto mais conectado do que nunca. É uma das primeiras instituições da cidade a proporcionar um tour cultural com apenas um clique. Nosso diferencial também é contextualizar com a história local. Então, quando a gente fala de um objeto, a gente fala do material do objeto, de que ano é o objeto e qual a importância dele para a história do município. O espaço está fechado ao público, atendendo às restrições devido à pandemia do coronavírus. Para a diretora do museu, a data não poderia deixar de ser comemorada, pois a instituição tem grande importância para a preservação e divulgação da história regional. Fico muito orgulhosa de trabalhar aqui como guardiã da cultura e da história da cidade, até porque muitos visitantes falam que não sabiam da sua história. A partir do momento que conhecem o museu, conhecem a sua história. E nós estamos assim, muito tristes, né, de não poder receber os nossos visitantes com carinho, com atenção. Acho que a minha função é aquela de acolhimento, de trazer para perto. Melissa cursa a faculdade de História e é estagiária na instituição. Ela diz que tem orgulho do trabalho que executa. Eu tenho muito orgulho de poder fazer parte dessa equipe e colocar na prática tudo aquilo que eu aprendo na teoria. A gente sente muita falta, né, desse contato com o público, mas ainda bem que a gente tem as lives, que a gente pode ficar de casa, né, dando continuidade ao nosso trabalho. Rossini, desde a inauguração, trabalha como monitor. Hoje, além dessa função, atua também como coordenador do setor educativo. Para mim, é muito bom ver as pessoas se identificando com a sua própria cidade, se identificando com a sua própria história. Para mim, hoje está sendo difícil ver as portas fechadas por causa da pandemia. Mas a gente sabe o quanto a gente foi importante nesses 8 anos e quanto a gente está sendo importante agora nesse momento de estar entrando nas casas através dos computadores. Creveraldo cuida de uma parte importante no museu. Ele é responsável por manter a limpeza, inclusive dos objetos expostos que possuem enorme valor histórico. Eu acho muito bonito a gente fazer assim, né, com amor e todo o coração aqui. E os colegas também de serviço, que a gente chega aqui, é como se fosse uma família, e eu sinto muito orgulho de trabalhar. Essa historiadora relata que o prédio onde hoje é a instituição era a residência do Visconde de Araruama. Na década de 90, alguns órgãos públicos chegaram a ocupar o espaço. Foi quando a Fundação Cultural passou a tomar conta e daí iniciou-se o projeto do museu. O prédio realmente não tinha nenhuma estrutura em termos de iluminação ou recuperação arquitetônica. Mas nós fazíamos lá reuniões, exposições, recebíamos o público de estudantes, a população de modo geral. Ainda segundo Silvia, desde os anos 60, havia o anseio da população para a criação do museu. Na década de 60, a gente vê nos jornais, principalmente o Monitor Campista, que vários artigos falando do nosso enorme patrimônio e da necessidade de ter um lugar para acomodar esse patrimônio cultural. O Museu Histórico de Campos, nesses 8 anos, desenvolveu a função de guardar a história local. Muitas figuras históricas estão envolvidas diretamente. Se a gente pensar bem de uma memória, a cidade é um museu a céu aberto, né? Porque em cada canto de rua, em cada praça, nós temos uma história da cidade para contar. Isso tudo é memória coletiva, isso tudo é patrimônio, são bens passados para nós. Mas o museu ele concentra essa memória e tem um papel muito importante que é o de nos fazer refletir sobre a importância desse patrimônio e quem somos nessa cidade.
Música